Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Esse lugar é um lugar de alegria, é um lugar de felicidade, é um lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu estou feliz por estar aqui. Pode até diminuir um pouco, Fábio, tá? Fica difícil daí, né? Eu fico aqui incomodando. Pode até diminuir um pouco. Estou feliz por estar aqui e por não estar sozinho, né? A beleza do Evangelho é essa comunhão. É você estar aqui. Que bom que você está aqui. Que bom poder estar nessa casa com você. Às vezes, eu acho que tem uns irmãos que acham que o pastor é meio chato. Esse dia eu publiquei um vídeo, irmão. Eu acho que a galera pensa que é brincadeira. E claro, não é exatamente daquele jeito. Mas passa por lá. O carinha estava comendo, o pastor estava comendo um pão assim, tomando um café. Não sei quem viu isso aí no story que eu botei lá. Aí ele ficava assim, tem que falar com o fulano, tem que orar com o Beltrano. O ciclano também não se firma nunca, que obra. Tem que visitar o carinha lá. Não sei o que, sabe, a cabeça da gente. E claro que não é exatamente daquele jeito, mas passa perto. Por diversas vezes, né, no meio dos afazeres, no meio das coisas, no meio das situações, nós lembramos, né, tal pessoa, não vejo há tanto tempo no culto. Puxa, tal pessoa, eu não tem, sabe, está com uma situação difícil, aí tu fica, né, e aí tem casa também, família, serviço, sabe? Então o Fábio até falou que no último culto, às vezes, né, eu tô devendo algumas visitas para algumas pessoas, tô devendo mesmo. Mas pode ter certeza, irmãos, que eu estou orando pela vida de todos. Outros eu tenho chamado, tenho ali, né, às vezes não recebo resposta, tem problema nenhum, né, mas eu estou ali fazendo o meu papel, não só por fazer um papel. Não é um ofício pastoral, irmãos. Pode dizer, sabe, ser pastor não é só um ofício, ser pastor é um chamado, é algo que queima no nosso coração. Então quando a gente chama, quando a gente fala, quando a gente admoesta, quando traz uma palavra, sabe, não é para cumprimento de um ofício, é porque o coração realmente queima. Nós amamos a igreja. Eu amo vocês. Eu me preocupo realmente com a igreja. Me preocupo. Obviamente que nós somos limitados, temos a nossa força. Existem situações que às vezes tu já nem sabe mais o que fazer, né? Mas tu continua orando. Tem horas que a gente para de falar e só começa a orar. Às vezes pode ter pessoas assim, pastor me abandonou. Não, o pastor não te abandonou, é que ele está só orando. É porque já não tem mais o que o pastor fazer. Agora é Deus que tem que fazer, né? Não que Deus não faça através do pastor, mas tem coisas que nós não temos que botar a mão. A gente tem que entender até onde a gente vai e até onde Deus, agora eu não posso mais tocar. Eu tenho falado isso muito nas lives. Essas últimas lives eu tenho falado sobre essa questão. Nós temos que cuidar para que o amor seja pastoral, seja fraternal, seja de mãe, seja de pai, seja de quem for. Ele não deixe que essa carga emocional toque naquilo que Deus está querendo fazer. Tome cuidado com isso. Tome cuidado porque às vezes, né, o pastor, um pai, uma mãe, movido por uma carga emocional, acaba atrapalhando e interrompendo o que Deus está querendo fazer. Então tem coisas, irmãos, que nós vamos ter que passar. Às vezes poderá alguém falar assim, sabe, eu tenho um rapaz que uma vez eu fui orar por ele. O rapaz estava no hospital, até acho que eu já falei. Obviamente que isso não aconteceu. Aconteceram mais vezes, mas essa vez foi uma vez que me chamou muita atenção. Que o rapaz estava no hospital. E um rapaz que, gente, nossa, um rapaz que eu tenho um cio branco na barba, aqui uns 2 é dele, eu acho. Sabe, que a gente trabalhou, que a gente falou, que a gente aconselhou, que a gente chamou. E o rapaz não deu ouvido. E aí, por intérpretes, né, por todas as situações, ele acabou num leito de enfermidade no hospital. E não estou aqui falando também que isso foi causa da justiça de Deus, mas, né, a Bíblia diz que a desobediência e que o pecado ele gera morte. Esse é o salário do pecado. E eu fui para visitar esse rapaz e Deus falou assim, não é para ir.
Deus falou, não vai porque eu estou tratando na vida dele. Ele vai ter que passar por isso sozinho. E eu não fui. Ouvi a Deus. Não fui falar com ele, não fui orar por ele, não fui fazer nada. Até porque eu já tinha feito isso muitas vezes, mas Deus falou para não ir. Então eu estou falando aqui, irmãos, que existem coisas na nossa vida que Deus, Ele vai fazer e vai fazer sozinho. Você não vai poder botar a mão. Muitas vezes nós queremos botar a mão naquilo que Deus está fazendo. Nós estragamos o agir de Deus. Muitas vezes Deus quer trabalhar na vida de alguém e nós estamos interrompendo o agir de Deus porque estamos colocando a nossa mão naquilo que Deus está fazendo. Então escute, se você por algum acaso recebeu uma mensagem minha dizendo quero falar contigo, é porque realmente Deus quer que eu fale contigo. Se você não recebeu essa mensagem, é porque Deus está querendo falar contigo, né? De forma pessoal, particular, ou trabalhar. Talvez a palavra falar já nem seja mais, né? Porque falar, Deus vai usar alguém para falar. Deus vai agir, Deus vai usar alguma coisa, um método, uma ação. Amém, queridos? Então, é gostoso nós falarmos dessas coisas, falarmos da maneira como Deus age. E falar também, tome cuidado para não interromper o agir de Deus, né? Eu me lembro que tinha uma época da minha vida que eu vivia num cativeiro chamado cartão de crédito. Misericórdia, Deus falou forte aqui agora. Eu vi a cara dos crentes. Via a fatura e eu falava, né? Meu Deus, o devorador entrou. Aí eu ia olhar a fatura e não tinha nada que o devorador pudesse usar, tudo era meu mesmo. Então eu via, não era o devorador. E eu aprendi que muitas vezes eu interrompia a ação de Deus, porque Deus ele queria me fazer passar por alguns vales para me prosperar. Mas antes de passar por aquele vale, eu corria para pegar dinheiro emprestado com alguém, corria para passar o cartão de crédito. Eu começava a dar os meus jeitos, as minhas maneiras de agir. E aí Deus nunca podia trabalhar, porque Deus estava trabalhando na minha vida, mas nunca era concluído aquele processo. Aquele processo nunca era concluído. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida, filho. Vá ter as tuas experiências, sabe? Quando acabar o gás, antes de correr para pedir emprestado, ora. Se Deus nunca encheu o teu bujão, eu estou para aqui dizer, Deus enche o bujão, irmão. Deus já encheu o meu. Deus faz milagre. Se você nunca recebeu dinheiro na sua conta bancária, Deus faz, eu já recebi na minha. E não foi Pix enganado, porque se fosse eu devolvia. Deus, Ele ainda age. Às vezes nós perdemos a oportunidade de ter uma experiência com Deus porque nós interrompemos o agir do Senhor. Aqui a irmã, como é que é o nome da irmã mesmo? Tá ali, falou comigo o testemunho das moedas aqui. Como é que é o nome mesmo, irmã? Diná, né? Diná. A irmã Diná veio me dar um testemunho aqui no final do culto passado, que ela queria dar uma oferta. Em um determinado momento da sua vida ela ia ofertar e pegou na mão e tinha só umas moedinhas. E ela correu a mão em cima daquelas moedas e disse, Senhor, é tão pouco, bem que o Senhor podia multiplicar. E ela então fez aquela oração, saiu e foi mexer em alguns papéis antigos de alguma coisa. E quando ela mexeu naqueles papéis, ela achou 250, foi isso, mano? 230 reais que ela nem sabia que existia. Ela pegou aqueles 230 reais, pegou as moedas e ofertou, porque isso ela tinha orado. E alguns dias depois, Deus providenciou que ela pagasse uma conta de 20 mil reais que ela não tinha como pagar. Junto com a conta de 20 mil reais, ela emprestou dinheiro para o filho para pagar uma conta. Porque, e aí sobraram 70 centavos na conta dela ainda, de 20.600 reais, digamos assim. Por quê? Porque Deus ainda faz milagre para quem confia nele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso porque eu já estou pregando, tá? Não se confunde, eu prego umas 2, 3 mensagens numa só, né? Então eu já estou pregando aqui. Eu falo isso porque a fé, nós nos movemos por fé. Quem se move por fé aqui, diga amém. Se você não se move por fé, irmão, você está vindo nesse lugar para começar a mover-se por fé, pode ter certeza. Você é um filho amado do Senhor. Olha para a
pessoa que está do seu lado, diga assim: você é um filho, uma filha amada do Senhor. Diga isso. Você é. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o que você fez, o que deixou de fazer, Deus, Ele sempre vai te amar. Deus vai sempre continuar te amando. E a prova de que Ele te ama é que Ele não desiste de você. É que eu sou um pecador, sou um cara extremamente cheio de defeitos, cheio de problemas, e o Espírito Santo continua a investir na minha vida. É a prova de que Ele me ama. Então é óbvio que os meus pecados, as minhas dificuldades, as barreiras, as coisas que eu faço de errado vão sim fazer com que eu enfrente problemas que Deus não quer que eu enfrente, mas Ele vai continuar me amando em qualquer circunstância. E você é um filho amado. E nós nos movemos por fé. E a fé, meu irmão, como eu falei aqui da irmã Diná, como eu falei do botijão de gás, como eu falei do dinheiro que cai na conta, como eu falei de coisas sobrenaturais que acontecem quando nós nos movemos diante do Senhor. A fé é, como nós falamos, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Só que esse esperar é que é o detalhe, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, ou seja, a ação de Deus, amém? A ação de Deus é o que você não enxerga. A ação de Deus é aquilo que você não vê. Então a fé é o firme fundamento de que Deus está agindo. Isso é fé. Deus está agindo. Então eu quero que, se você não sabia disso, eu tenho uma novidade para te dizer. Deus, Ele está agindo na sua vida. E isso não é uma palavra lançada, isso é uma convicção. E o fato de eu e você estar aqui nessa noite é a prova de que Deus está agindo. É a prova de que Deus está fazendo. Agora a Bíblia continua dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas, aleluia, que nós não vemos, mas que nós esperamos. Ou seja, já não é mais a ação de Deus, é uma ação minha diante da ação de Deus. E esse esperar, irmão, pode baixar um pouco mais aqui, Fábio, me ajuda aí. Quando eu gritar tu baixa, quando eu falar baixo tu aumenta. Esse esperar, ele não é algo estático. Embora a palavra ali esteja escrita esperar, não está falando de alguém que está estático, não está falando de alguém que está esperando em Deus, então ele está trabalhando em prol daquilo. Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ficou parado? Não, porque se moveu. A fé é um movimento, a fé é mover-se. Mover-se para que lado, pastor? Mover-se para o lado do sobrenatural. Isso é fé. É mover-se para o lado da onde você não está enxergando uma saída. É mover-se para o lado da onde o seu coração está dizendo para a esquerda, mas a fé diz para a direita e você se move para a direita. A fé, meu irmão, é quando a lógica diz você vai para frente, mas a Deus está dizendo vai para trás. Então você vai para trás. Isso é fé. Por isso Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Que lugar, Senhor? Um lugar que eu vou te mostrar, só anda. E Abraão então sai para um lugar onde Deus ainda vai mostrar para ele. Isso é fé. É você ver que Deus está agindo, é você observar que Deus está querendo fazer alguma coisa, e então você se move para um lugar para onde você não enxerga. Você enxerga as moedinhas, mas pela fé você vê um valor multiplicado. Você está entendendo isso, gente? Deus é um Deus de provisão. O problema é que quando nós não nos movemos por fé, nós temos uma tendência, nós vivemos um círculo vicioso. Olha para a sua vida. Eu não estou sendo profético aqui. Isso não é profético, isso é fato consumado e que pode ser observado. Então é científico, porque se pode ser examinado, é científico. Na sua vida, o diabo não é criativo. Escute isso, o diabo não é criativo. A prova disso é que nós caímos sempre nos mesmos erros. Ele não precisa ser criativo. Ele coloca sempre as mesmas pedras de tropeço na nossa frente. E nós caímos nelas porque não andamos pela fé. Porque se nós nos movêssemos pela fé, pedras de tropeço estão exatamente no lugar contrário à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando andamos na vontade de Deus, as bênçãos nos seguem, nos alcançam, nos seguirão. Agora, quando estamos andando, ou seja, se eu ando por fé, eu alcanço bênçãos. Se eu ando por lógica, pela minha vida, pelo meu braço, pela minha vontade, pelo meu querer, eu sempre vou cair nas mesmas pedras de tropeço. Então, se você olhar para trás na sua vida, você vai ver que sempre o que te tirou do propósito foram as mesmas coisas.
Você pode ter inventado a desculpa que você quiser. O seu coração vai inventar uma desculpa. O seu coração vai falar de que foi o B, foi o C, foi isso, foi aquilo, mas é mentira. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, é o que diz a palavra de Deus. Então, se você olhar para trás, você vai ver que sempre o que te tirou do propósito, o que desalinhou a sua casa, o que desalinhou a sua família, o que te tirou da caminhada na fé, foi sempre as mesmas coisas, porque o diabo ele não é criativo, ele só é insistente. Então, se você caminhar por fé, você vai ver que você vai andar e as bênçãos vão te seguir. Mas se você andar pelo braço, as pedras vão estar ali. E não temam, um abismo chama outro abismo. Amém? Vamos lá, quem tem a Bíblia abre comigo. João capítulo 3. João capítulo 3. Glória a Deus. Eu vou ler um texto conhecido. Não é algo novo, muito embora a palavra sim, essa se renova a cada dia. Evangelho segundo escreveu João, e eu quero transcorrer alguns versos aqui e interpretando e vendo o que Deus quer falar conosco acerca de cada um deles. A Bíblia diz assim, Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, repita comigo, nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por esse momento, por esse tempo, Senhor, por essa noite. Já estamos ouvindo a Tua voz em meio aos louvores, em meio à palavra, em meio a apertos de mão, em meio a abraços, Pai. O Senhor se move no nosso meio, Pai. Muito obrigado. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos que o Senhor nos direcione, Pai, pela Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, Pai. Faz com que possamos compreender e entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor está querendo dizer. E mais do que entender, que isso venha a ser impregnado em nós, Pai. De forma, Senhor Deus, a nos incomodar, Senhor Deus, de maneira que não venhamos conseguir ficar confortáveis, Pai, na maneira que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem não conhece o texto de Nicodemos, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E eu quero ser bem sucinto, vou tentar ser bem sucinto aqui nessa noite. A Bíblia diz que um certo homem, Nicodemos, um dos fariseus, um dos principais da sinagoga, um homem de respeito, um homem de autoridade, um homem que levava uma carga muito grande sobre ele, era um dos príncipes de Israel. Ele resolve ir ter com Jesus, por quê? Porque ele começa a entender que Jesus não era como eles. Jesus carregava com ele algo diferente. Jesus carregava sobre os seus ombros uma unção e uma autoridade que ele mesmo diz. Ele diz: Senhor, não é isso que o Senhor faz, não é normal. Isso que o Senhor faz, a maneira como o Senhor fala, o seu comportamento, o jeito que o Senhor age, as pessoas com quem o Senhor fala, as pessoas com quem o Senhor se relaciona, estão totalmente contrárias àquilo que nós entendemos e compreendemos por fé. Então eu preciso falar contigo, porque ninguém pode fazer o que tu faz
se não for enviado por Deus, se não for enviado pelo Senhor. Então, quando olhamos para isso, irmãos, entendemos que Nicodemos ele resolve ir ter com Jesus, porque compreende. Ele, como falamos aqui anteriormente, ele diz assim, cara, existe algo diferente sobre a vida desse homem. Existe algo diferente sobre a vida desse homem. E eu quero dizer aqui que eu estou pregando nessa noite para pessoas e quero crer nisso, que assim como eu, escute o que eu vou dizer, eu falei isso aqui no culto passado, não é que nós precisamos sempre estar buscando algo novo. Deus faz coisas novas e nós precisamos perceber o que Deus está fazendo, amém? Nós precisamos perceber. Mas não é que Deus vai ter que estar sempre fazendo algo novo. Não. Ezequiel acabou de falar, tem dias que Deus fala, voltai às veredas antigas. Quando falamos do primeiro amor, é muito claro que Jesus diz, vocês precisam dar um passo para trás. Então o novo de Deus agora é dar um passo para trás. Nós precisamos compreender essas coisas. Agora Nicodemos estava vivendo uma realidade, e ele, quando enxerga Jesus, ele vê que aquela realidade de Jesus é muito melhor do que a que ele vivia. Então a lógica da coisa é a seguinte: se eu caminhar com ele, eu vou viver com as mesmas coisas que ele vive, eu vou poder desfrutar das mesmas coisas que ele faz para os outros. Então Nicodemos olhou para a realidade dele, olhou para a realidade de Jesus, olhou para as pessoas que andavam com ele, olhou para as pessoas que andavam com Jesus e disse, cara, Jesus é muito melhor do que eu estou vivendo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Eu não sei qual a realidade que você está vivendo, mas isso aconteceu diversas vezes na Bíblia. A Bíblia diz, tem um sermão muito conhecido, quando Jesus ele está indo, e passa por uma viúva. A viúva está indo sepultar o seu filho, e a Bíblia diz que com aquela viúva, como em diversos trechos da Bíblia, havia uma multidão triste, porque era um sepultamento. E aquela multidão triste se depara com a multidão feliz. Por quê? Porque aqui tinha um velório, e aqui tinha o cara que ressuscitava os mortos. Então quem estava andando com quem ressuscitava os mortos estava feliz, estava alegre. Batido. Então essa noite você chegou nesse lugar, e é importante, é crucial entender com quem você está querendo andar. Com qual das multidões você vai querer estar? Talvez o primeiro passo que nós podemos observar é esse fato de Nicodemos. E olha a referência que ele faz: sabemos que tu é mestre, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz. Ele está dizendo, Senhor, eu vivo na sinagoga, Senhor, eu vivo no meio de pessoas de Deus, Senhor, eu vivo no meio de pessoas que falam da palavra, mas vou dizer para o Senhor, eu nunca vi coisas que eu estou vendo agora, aleluia, no meio de todas essas pessoas que eu ando. Então o que ele está dizendo? Existe algo diferente em ti. Existe algo diferente no meio que você está, nas pessoas que estão à sua volta. Eu ando com pessoas que vivem a palavra, mas que são rabugentas, são carrancudas, são pessoas tristes, são pessoas abatidas. E os que andam contigo são felizes, são alegres, são saltitantes, mesmo tendo muito mais problemas do que aqueles que não estão contigo, do que aqueles que estão comigo. Então Nicodemos ele olha e faz uma referência clara, muito fácil de se fazer. E eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite, que é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim: com quem nós estamos querendo andar? Qual a escolha que você vai fazer? Porque a escolha que você faz, gente, não caia na bobagem de achar que você vai fazer as mesmas coisas e vai colher frutos diferentes. Não vai. As escolhas que você está fazendo hoje você está vivendo o fruto de escolhas que você fez no passado, e amanhã você vai viver os frutos da escolha que você fez hoje. Então se você quer colher frutos bons amanhã, escolha hoje andar com Jesus Cristo. É isso que o Senhor... Quem está aqui comigo? Larga o celular aí e olha para cá. Se você escolhe Jesus hoje, o seu amanhã, ele já está determinado. É um amanhã de bênção, é um amanhã de vitória. Nicodemos olhou para Jesus e disse, cara, é com ele que eu quero andar. E ele vai ter com Jesus. Quando ele vai ter com Jesus, ele fala essas coisas para Jesus, e Jesus diz assim: aí isto, respondeu Jesus, em verdade te digo,
Se alguém não nascer de novo, ixi, aí embolou a cabeça do cara, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ouve aquela palavra e eu fico imaginando Nicodemos com aquela carinha, aquele emoji assim. E aí vem aquele balão, a mãe de Nicodemos em trabalho de parto, e ele saindo já no auge da sua velhice, de dentro da sua mãe, e disse: não, isso aí não está certo. Ele disse: Senhor, como é que eu vou nascer da minha mãe se eu já sou velho? Aí Jesus olha para ele e diz assim: cara, realmente vai ser difícil esse nosso diálogo, porque eu estou falando de coisas espirituais e tu está falando de coisas carnais. Porque eu tenho uma perspectiva e tu tem outra. Jesus olha para ele, e eu acho interessante que o primeiro passo que Jesus olha e diz assim: cara, tu tem que nascer de novo. Gente, tem muita coisa que nós vamos falar, que nós vamos viver, que nós vamos aqui mencionar, e vai parecer que nós estamos falando outra língua. Por quê? Porque às vezes, infelizmente, nós estamos vindo à igreja, estamos aqui, sabe, cultuando, mas na verdade estamos a passeio, porque não conseguimos provar daquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Porque o derramar de Deus, Ele é muito seletivo, Ele escolhe pessoas aonde Ele vai ir. Pastor, que pessoas são essas? São pessoas que estão dispostas, e talvez a palavra dispostas nem seja mais certa, porque é um caráter obrigatório, querer nascer de novo. Não existe outra razão para essa igreja estar nesse lugar, não existe outra razão para nós pregarmos o evangelho, se não for nascer novamente. Pastor, quem quer nascer de novo só vai querer nascer de novo quem não está contente com a sua vida. Então eu declaro para você aqui que o primeiro passo para você alcançar a bênção de Deus e alcançar aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida é que você não pode estar feliz com você mesmo. Porque nascer de novo implica em uma coisa: pastor, Jesus, será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? A resposta foi não. Se tu andasse comigo, tu ia saber. Jesus talvez ia dizer: tu vai ter que morrer antes. Nascer de novo só vale para quem morreu. Eu não estou aqui falando de forma literal, mas de forma espiritual. Pessoas que não querem mais viver a mesma vida que estão vivendo. Eu estou cansado de ser esse cara, eu estou cansado de ser essa mulher, eu estou cansado de ter essa casa, eu estou cansado das coisas, eu estou cansado de ser um mentiroso, eu estou cansado de ser um rabugento, eu estou cansado de viver essa vida. Ei, Nicodemos, ele procura Jesus e ele diz: Senhor, eu estou cansado disso. Queridos, essa reunião é para quem está cansado da velha vida. Por isso que Jesus, quando faz o convite, Mateus 11, 28, ele diz assim: ó, vinde a mim, vocês que estão cansados. Vocês que estão cansados. Se você está feliz com a tua vida, se tu está feliz com o jeito que tu está vivendo, eu estou um mentiroso, eu sou legal, eu estou traindo a minha mulher, eu estou legal, eu sou uma barraqueira, eu estou legal, eu sou isso, eu estou legal, não sei o que, você vai continuar desse jeito, você nunca vai poder morrer, porque morte é para quem não quer mais viver segundo a sua vontade, mas quer andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Nicodemos, tu vai ter que morrer, Nicodemos. É necessário nascer de novo. E aí o texto segue dizendo: se você não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Isso é muito forte. Porque às vezes nós achamos, escute isso, às vezes nós caímos na bobagem de acreditar que o evangelho, que Deus, que o reino de Deus é isso aqui, ó. É um culto domingo à noite. Às vezes nós caímos na bobagem de acreditar que o reino de Deus é nós nos reunirmos na igreja, ou eu ser membro de uma igreja, ou eu poder até, sabe, eu sou crente. E nós caímos na bobagem de acreditar que o reino de Deus é isso. Não, gente. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Sabe o que Deus está dizendo? Vamos mais longe. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 10, se eu não me engano. Verso 9.
Diz assim: porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para a sua vida. E escute, o que Deus está falando aqui não é algo material. Quando Deus fala aquilo que o teu olho não viu, embora às vezes nós usem esse termo para outro, não é o que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, o que o teu coração não sentiu. Deus tem preparado, e a gente pensa na nova terra, a gente pensa no céu, a gente pensa em coisas materiais. Não, Ele está falando o reino de Deus ninguém viu, o reino de Deus ninguém ouviu, o reino de Deus ninguém sentiu, mas está preparado para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas são esses? Aqueles que querem morrer, porque esses sim poderão ver este reino. Aí você vai provar de coisas que outros não provam. Aí você vai estar em um lugar físico, fisicamente falando: cara, eu estou desempregado, eu estou passando por prova, eu estou passando por necessidade, estou passando por luta no meu casamento. Fisicamente é isso que está acontecendo. Mas como eu me movimento pelo reino, eu sei que ali na frente Deus vai abrir uma porta. Eu sei que Deus está trabalhando na minha casa. Eu sei que já já o Senhor vai enviar prosperidade. Por quê? Porque eu não me movo pelo que eu olho, eu não me movo pelo que eu enxergo, nem por aquilo que o meu coração fala. Eu me movimento por fé, e a minha fé está alicerçada no Senhor Jesus. Tem alguém aqui que caminha por essa fé? Tem alguém aqui que se move por essa fé nessa noite? Você precisa nascer de novo, Nicodemos, para poder ver. E o interessante é que esse ver aqui, irmão, a palavra ver não está falando em olhar, está falando em contemplar. Contemplar, sabe? Entender, participar. É isso que está falando aqui. O ver quer dizer isso, ser participante. Então não existe como. Escute o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui para enrolar ninguém. Nós não estamos aqui para enrolar você. Nós não estamos aqui para dizer assim: no final do culto vem aqui que nós vamos orar e a tua vida vai mudar. Gente, a oração da fé pode muito nos seus efeitos. Eu já orei por muita gente. Eu já expulsei demônio de gente, meu irmão, que se eu te contar tu não vai acreditar. E aí tu vê aquela pessoa depois voltando, sabe, quando a gente trabalhava com tenda, chegava lá, era capiroto para tudo que era lado, atendeu aqueles demônios tudo correndo. E tu expulsava, e a pessoa chegava no nosso, já era outra, a fisionomia era outra, né? Porque quem anda com Deus muda a fisionomia, irmão. Quando o coração está alegre, quando Deus está no nosso coração, nosso rosto aformoseia. Pode ter certeza. Está querendo botar botox? Não, seja cheio do Espírito Santo. Você vai ver, sai bem mais barato e é bem mais eficaz. Expulsava aquela capirotada toda, a galera saia assim: ai, tô mais em paz, coisa boa vim nesse lugar. Voltava com a tenda lá 3 meses depois, os mesmos demônios, nas mesmas pessoas, porque não tinha uma mudança de vida, não havia um nascer de novo. Então tu expulsa, irmão, que o demônio respeita quem tem unção, mas quem tem unção sai fora, vai embora, vai para casa. A unção tem que estar sobre a tua vida. Você tem que carregar unção na tua vida. O diabo não tem que respeitar só o pastor, tem que respeitar você. Quando o diabo ouvir o teu nome, ele tem que fugir, ele tem que correr. Então a Bíblia diz: ei, vocês têm que nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos, já falei isso aqui, respondeu Jesus. Estou me encaminhando para o final aqui já. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ou ser participante do reino de Deus. Eu torno a dizer, eu estou pregando para pessoas que não querem viver mais uma vida natural. Gente, nós que cremos, sabe por que Nicodemos não entendeu? Nicodemos não entendeu porque não tinha lógica naquilo. Quando você caminha por fé, crendo no Senhor, tudo diz para ir para lá, mas você está andando para cá. E aí todo mundo vai dizer: por que tu está indo para lá? Porque Deus mandou eu ir para lá. Porque Deus mandou eu ir para lá.
com vontade de contar a história do Ramão aqui de novo. Quem é que já ouviu a história do Ramão? Ninguém? Aqui eu já falei várias vezes aqui, tô me enrolando. Querem ouvir de novo? O Mateus deu até uma risadinha lá, eu já ouvi. O Ramão, mano. Olha só a história do Ramão. O Ramão era um cara que tudo que ele fazia ele não terminava. O Ramão era um cara que ele tinha um ciclo vicioso na sua vida, como falei no começo. Ele ia até um certo ponto e retrocedia. Lembra aqueles telefones antigos que tu fazia assim e ele voltava? Era a vida do Ramão. Fazia aqui, ó, até o teclado fez o som aqui. Fazia a voz e voltava. Quem é que chegou a ver e conhecer esses telefones aí? Galera aí da segunda idade meia, né? Já viu, né? Ó, assim era a vida do Ramão. O cara vai até um ponto e volta, vai até um ponto e volta, vai até um ponto e volta, vai até um ponto e volta. E aí parece que ele nunca consegue sair daquele estágio. E isso Deus fala não para nos envergonhar, Deus fala para nos curar. E aí um dia Ramão, ele teve um encontro com Deus. Ele estava no quarto dele e Deus aparece para o Ramão. Irmãos, é só uma história. Isso aqui não é um fato real. Deus aparece para o Ramão e diz assim: Ramão, tem uma missão para ti. Pô, Deus apareceu pro cara. Deus apareceu pro cara. O cara já, meu Deus, né? E aí ele diz: Senhor, qual a missão? Ele, visto que na frente da tua casa tem um terreno baldio. Ramão, sim, tem um terreno baldio. E aí Deus fala para ele: lembra, visto que tem uma pedra gigante dentro daquele terreno. E ele: sim, Senhor, tem uma pedra gigante naquele terreno. Deus olha para Ramão e diz assim: eu quero que tu empurre aquela pedra. Ramão, pum, sim, Senhor. Outro dia de manhã, Ramão acordou 6 horas da manhã, calça de ralo, tênis, coturno, sabe aquele negócio todo, botou a roupa suja e foi lá e já limpou o terreno. Limpou o terreno, deixou o terreno baldio limpinho, ficou só ele e a pedra. E Ramão começou a empurrar a pedra. Tava lá o Ramão, o dia inteiro empurrando a pedra. E aí as pessoas começavam a passar na frente, né? Imagina a cena, gente. Pessoa começava a passar no terreno baldio e tava o Ramão lá empurrando pedra. E começou o burburinho, né? No bairro, o que aquele louco tá fazendo empurrando aquela pedra? E aí o Ramão, e daí chegava um e outro, perguntava: ô Ramão, o que tá fazendo aí, cara? Tô empurrando essa pedra. Mas por quê? Porque Deus mandou eu empurrar. Quá, pai. Ô Ramão, o que tá fazendo aí? Tô empurrando pedra. Por quê, Ramão? Deus mandou eu empurrar. Pô, a notícia correu, daqui a pouco veio a TV. Televisão chegou e tá lá a mulher: homem está empurrando pedra. Vamos entrevistar aqui o homem que está empurrando a pedra. Senhor, como é seu nome? Ramão. Por que está empurrando essa pedra? Deus mandou eu empurrar a pedra. E o senhor, é mesmo? Deus mandou empurrar a pedra. O homem empurra a pedra, sai no jornal: o homem empurra a pedra, porque Deus mandou empurrar a pedra. Nada parava o Ramão. Chuva, tava lá o Ramão. Sol, tava lá o Ramão empurrando pedra. Não importava, botava guarda-chuva, botava boné, nada parava o Ramão. Até que um dia chegou um cara, olhou pro Ramão e disse: o que tá fazendo aí, Ramão? Tô empurrando pedra. Por que tá empurrando pedra? Deus mandou empurrar pedra. Aí o cara olha pro Ramão assim e diz: pá, mas quanto que tu já empurrou? Aí o Ramão já: não, porque me parece que não tá se mexendo essa pedra aí. Aí o cara já puxou uma trena do bolso. E mediu. Onde é que tu estava quando tu começou? Onde é? Daí o Ramão já fica confuso. Aí diz: Ramão, porque era para te jogar a pedra na ribanceira lá, ó. E parece que tu não tá te movendo, não tá dando certo esse negócio. Aí o Ramão já, realmente não tá mexendo mesmo. E ele diz assim: quem é que mandou tu empurrar a pedra? E o Ramão já diz: foi Deus. E o cara já diz: pois é, mas que Deus malvado esse teu, hein? Pô, tu tá há quanto tempo aí? Chuva, sol, dificuldade, sofrimento, empurrando pedra, e essa pedra não se mexeu ainda? Cara, larga de mão esse negócio. Esse teu Deus, ele só te maltrata. O Ramão já fica bravo, já olha pro cara, já olha pra pedra, já olha pra distância, já olha pra ribanceira. E mesmo no negócio do Simão, o Ramão já enfurece e diz: eu vou largar tudo de mão. Se Deus aparecesse para mim, Ele ouve poucas e boas. Realmente, eu estou aqui há tanto tempo empurrando a pedra e a pedra não se moveu. E a pedra não se mexeu de lugar. Ramão larga tudo, abandona tudo e vai para casa.
Quando Ramão chega em casa, um determinado dia, Deus aparece para o Ramão. Quando Deus aparece para o Ramão vai tentar, Senhor, agora estou eu e tu aqui, por que tu fez isso comigo? Eu fiquei lá empurrando aquela pedra há quanto tempo e não movimentei a pedra? Aí Deus perguntou para o Ramão: Ramão, o que eu mandei tu fazer? O Senhor mandou eu empurrar a pedra. O que tu fez? Eu empurrei a pedra. Aí Deus falou: Ramão, quando é que eu disse para ti que a pedra tinha que se mover? Aí Ramão já: não, o Senhor não disse. Quando é que eu disse para ti, Ramão, que a pedra tinha que cair na ribanceira? Não, o Senhor não disse. Eu disse para te empurrar a pedra, Ramão. Quem falou o resto para ti foi o diabo, não fui eu. E tu cumpriu com êxito, tu empurrou a pedra. Ramão, tu só precisava empurrar essa pedra, porque tudo que tu começava, tu não terminava, Ramão. Tu era um cara que ia até um ponto e voltava, um cara que ia até um ponto e voltava. Mas agora, choveu, fez sol, dificuldade, as pessoas vieram contra a tua vida. Quantos te chamaram de louco e tu não parou de empurrar a pedra, Ramão? Parabéns, Ramão. Tu subiu de nível. Essa é a minha história, irmão. Essa é a tua história. Tem gente às vezes que está parando porque o diabo está confundindo, sabe, a nossa cabeça, dizendo: não, é que tu tem que chegar em tal outro lugar, é porque tu tem que ir até tal, é porque isso, é porque aquilo. Gente, não, Deus só mandou você caminhar. Deus só mandou, sabe aquilo que Deus mandou fazer? Ele só diz assim: não para. O que faz você se frustrar não é porque você não alcança, é só você fazer o que Deus está mandando você fazer. Não pare de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Ouça a voz do Senhor e você não vai conseguir a voz do diabo te confundindo, porque tem muita gente aqui que o diabo está com uma trena na mão dizendo assim: é porque tu não alcançou nada, porque tu não chegou em lugar nenhum, porque tu não isso, porque tu não aquilo. Aleluia. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo me autoriza a te dizer que se você está disposto a morrer, se você está disposto a andar com o Espírito Santo, você vai alcançar coisas grandes. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Levante a mão para o céu assim, em nome de Jesus, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você que está aqui está disposto a morrer, está disposto, aleluia, a viver uma nova vida com o Senhor, a abandonar as coisas velhas do passado, a dizer para Deus: Deus, eu não quero mais ser esse homem, eu não quero mais ser essa mulher, eu quero ouvir a tua voz, andar na linha. Se necessário for, Pai, eu vou abrir mão de algumas coisas, mas eu não abro mão de ti. Eu libero sobre a sua vida uma palavra de prosperidade, uma palavra de unção. Eu libero provisão em todas as áreas da sua história, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, confirma dizendo amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem um novo tempo para quem está cansado do velho. É que muitas vezes nós estamos querendo colocar remendo novo em pano velho. Muitas vezes estão querendo colocar vinho novo em odre velho. E aí Deus está te moendo. E aí você está perdendo coisas. E aí, sabe, aí entra o pastor. É chato esse pastor. Fica falando coisa para mim fazer, fica me chamando a atenção em determinadas coisas. Não, filho, é porque Deus colocou um vaso na minha mão e tem vinho novo aqui. E o Senhor falou: derrama sobre ele, derrama sobre ela. Eu não sou ninguém, gente, eu só sou quem segura.